Olá, pessoas! Espero que vocês estejam bem, protegidos e saudáveis, que não estejam se infectando sem motivo. Dando continuidade às nossas aulas via atividades remotas aqui pelo Siga usando videoaulas, a gente inicia um novo tema que é o islamismo, ou a religião islâmica, ou o Islã. E já começo dizendo para vocês que os termos islâmico e muçulmano são sinônimos. Então, os muçulmanos são os seguidores da religião islâmica, do islamismo ou do Islã, como está destacado aqui nesta imagem. A gente vai falar um pouco sobre a história do islamismo, o surgimento do islamismo, algumas características da religião islâmica. E essa aula, esse tema, o Islã, ele é dividido em duas partes. Então a gente vai ter esse vídeo e na sequência uma outra aula. Ainda não sabemos se será uma aula presencial ou um outro vídeo, mas esse tema terá continuidade no segundo momento. Então a gente vai falar não só sobre a história da religião, sobre as características da religião, a gente vai falar também um pouquinho sobre o islamismo no mundo hoje. Então, primeiramente, é só para ajudar vocês a reconhecerem alguns símbolos. A lua crescente, como está aparecendo nessa imagem aí para vocês, é um dos símbolos do islamismo. A lua crescente, ela representa o islamismo da mesma forma que a cruz representa o cristianismo. Então, da mesma forma que a cruz é um símbolo cristão, identifica igrejas cristãs, por exemplo, a lua crescente identifica o islamismo. A lua crescente tem a ver, algumas interpretações têm a ver com a lua crescente ser um símbolo de renovação. O calendário islâmico, os meses do calendário islâmico começam a cada lua crescente, então a lua crescente é o início do mês no calendário islâmico. E esse crescente, às vezes, aparece acompanhado de uma estrela. Essa estrela também tem várias interpretações ao longo da história, às vezes ela aparece junto com a lua crescente como símbolo do islamismo, às vezes não aparece, mas uma das interpretações é que essa estrela, quando ela é desenhada com 5 pontas, as 5 pontas representariam os 5 pilares do islamismo, e a gente vai falar nesse tema do islamismo, nesse vídeo, ou no próximo vídeo, ou próxima aula, em algum momento a gente vai falar sobre os pilares do islamismo. Os 5 pilares do islamismo seriam mais ou menos equivalentes aos 10 mandamentos da Bíblia. Então, são as regras, as normas de conduta que todo muçulmano deve seguir. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre o contexto em que o islamismo surge. O islamismo surge na Península Arábica no século VII. Século VII, portanto, está dentro do período histórico que a gente chama de Idade Média. A Idade Média vai do século V ao século XV. A gente começou falando sobre o Império Bizantino, que está relacionado com a Idade Média. A gente vai falar agora sobre o surgimento do islamismo, e depois que a gente falar do islamismo, a gente vai falar da Idade Média propriamente dita, que é a Idade Média na Europa. Mas o islamismo, ele surge na Idade Média e ele vai ter uma relação muito intensa com a Europa na Idade Média. Principalmente uma relação de rivalidade, mas não apenas de rivalidade, mas são temas de outras aulas. Então, o islamismo ele surge na Península Arábica. A Península Arábica é basicamente onde fica a Arábia Saudita hoje. Não é só a Arábia Saudita que fica na Península Arábica, a gente tem outros países na Península Arábica, como Omã, ou os países menores, mas o maior país da Península Arábica é justamente a Arábia Saudita. A Península Arábica, como vocês estão vendo nessa foto de satélite, ela é quase totalmente deserto. Então vocês estão vendo aí que é uma região predominantemente desértica. Como uma região predominante desértica, ela é inóspita, ou seja, é uma região de difícil sobrevivência para a maioria das espécies animais, para a maioria das formas de vida. Então poucas formas de vida sobrevivem no deserto. E é uma região também muito difícil para o ser humano habitar.
mas havia populações humanas, e ainda existem populações humanas vivendo na Península Arábica, importantes populações. No século VII, a Península Arábica tinha predominância de tribos nômades. Vocês devem se lembrar que nômade é um grupo humano que não tem lugar fixo para viver, fica peregrinando. E na Península Arábica, por ser uma região desértica, a maioria das populações que viviam ali eram nômades, não ficavam fixas no mesmo lugar, elas ficavam peregrinando no deserto, buscando lugares mais propícios para sobreviver, buscando fontes de água, buscando fontes para alimentação. E a principal tribo nômade que existia na Península Arábica eram os beduínos. Então, os beduínos, que ainda existem, ainda é uma população relevante, ainda é uma etnia relevante dentro da Península Arábica, é uma população de nômades adaptados a viver no deserto, que tem uma forma de vida adaptada a sobreviver no deserto. Algumas poucas cidades existiam na Península Arábica. Nas cidades, quem vive em cidade não é nômade, é sedentário. A maioria da população era de nômades, mas havia algumas poucas cidades formadas por pastores. Então, algumas populações viviam do pastoreio, da criação de animais, e habitavam cidades na Península Arábica, mas isso era uma atividade menor. A principal atividade econômica da Península Arábica era o comércio. Então, os beduínos viviam basicamente do comércio, transportando mercadorias, já que eles eram nômades, eles utilizavam essa condição a seu favor. Então, eles transportavam mercadorias das regiões um pouco mais prósperas da Península Arábica ou que vinham de fora da Península Arábica, eles transportavam pelo deserto, abastecendo as cidades que existiam na Península Arábica ou fazendo a travessia pelo deserto de mercadorias que estavam vindo de fora da Península Arábica e precisavam chegar do outro lado da Península Arábica, chegar na África, por exemplo. Então eles traziam mercadorias que vinham de um porto que recebia mercadorias da Ásia, por exemplo, e levavam para um outro porto de onde partiam navios para a África. Então os beduínos faziam a principal atividade dos beduínos era o comércio, era fazer esse transporte de mercadorias. Por isso, é uma região com muitas caravanas de mercadores circulando. Então é muito importante para entender o surgimento do islamismo, a difusão do islamismo, compreender que o islamismo surge numa região inóspita, desértica, com povos nômades, com poucas cidades e tendo o comércio como principal atividade. E por ter o comércio como principal atividade e por ter povos nômades, como a maior parte da população vivendo ali, a gente está falando de uma região em que muita gente está circulando o tempo todo. Então tem um grande fluxo de pessoas circulando pela Península Arábica. Essa característica é muito importante para a gente entender o surgimento do islamismo. Ok? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando aí como seria um beduíno. Vocês estão vendo que são fotos, então não são da época, não são do século VII, são atuais. Então ainda hoje existem povos beduínos, ainda hoje existem populações que fazem esse trabalho, que vivem como mercadores atravessando o deserto e que vivem ainda hoje praticamente como nômades. Eles têm como principal meio de transporte aí os camelos, que são animais adaptados a sobreviver no deserto, que conseguem passar muitos dias sem tomar água, já que é difícil encontrar água. E vocês vão reparar que a roupa do beduíno é uma roupa que cobre o corpo todo. Né? E vocês vão pensar, nossa, mas no deserto não é muito quente? Cobrir o corpo todo não vai fazer muito calor? Sim, é muito quente o deserto, mas essa roupa é uma roupa térmica, ela usa lã, ela usa pele de animal para manter a temperatura do corpo. Se você usa uma roupa dessa num lugar que não é tão quente, né, numa região que não é tão quente, você vai sentir calor porque a temperatura do seu corpo vai ser maior do que a temperatura ambiente. Então, se você usa uma roupa dessa, você vai sentir calor. Mas num lugar que faz muito calor, que a temperatura ambiente é maior que a temperatura do seu corpo, isso vai preservar a sua temperatura. Então, você vai sentir menos calor do que se você estivesse usando essa roupa.
E segundo, cobre-se o corpo todo para se proteger dos raios solares. O deserto é sol o tempo todo, você não encontra sombra. Então, para se proteger, para evitar queimaduras dos raios solares, é importante usar essas roupas que cobrem o corpo todo. E cobrir o rosto, né, cobrir o nariz e a boca, é importante para quando acontecem tempestades de areia, ventos muito fortes, você não inalar grande quantidade de poeira, né? Então também é uma proteção. E vocês vão reparar que esse traje, esse tipo de roupa dos beduínos lembra um pouco os trajes típicos de muçulmanos. Né? Aqui em Uruguaiana mesmo, vocês de vez em quando andando aqui pelo centro de Uruguaiana podem encontrar alguém usando uma roupa parecida com essa. Não cobrindo a cabeça, né, como esse beduíno, mas o restante da roupa parecida. Então o islamismo, a cultura islâmica, ela traz algumas características da cultura, do comportamento, das formas de se vestir, de se comportar dos beduínos. Porque o islamismo surge em meio a esses beduínos. Como eu disse, eles vão ter uma participação importante no surgimento e na difusão do islamismo. Ok? Seguindo, pessoal, eu disse no início que havia algumas poucas cidades importantes, algumas poucas cidades desenvolvidas na Península Arábica. Aí no mapa do lado direito, vocês vão ver um mapa da atual Arábia Saudita. A Arábia Saudita é essa mancha aí mais amarelada. Em torno dela tem os outros países da Península Arábica. A gente tem ali o Iêmen, tem Omã, tem os Emirados Árabes Unidos e outros países aí, né, Jordânia e outros países aí da Península Arábica. Na Península Arábica, no século VII, ali na época em que surgiu o islamismo, a principal cidade era a cidade de Meca, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e ela é uma cidade muito importante para a história do islamismo, a gente vai entender o porquê nesta aula. A cidade de Meca era a cidade mais próspera da Península Arábica, era uma cidade comercial muito importante e também era um centro religioso muito importante. Por que era um centro religioso muito importante? Os beduínos que viviam aí pelo deserto da Arábia Saudita, eles tinham várias religiões diferentes, né? Eles não seguiam todos a mesma religião. E essas religiões eram religiões politeístas, né? A maioria das pessoas que viviam na Península Arábica eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas todos os beduínos, todas essas tribos nômades que viviam na Península Arábica, tinham em comum a crença em um objeto religioso. Esse objeto religioso é a Pedra Negra. E na cidade de Meca, existe um templo, ainda hoje existe um templo, chamado Kaaba, que é o santuário da Pedra Negra. O que é a Pedra Negra? Explicação científica. É um fragmento de meteorito que caiu no deserto da Arábia em vários séculos atrás. É um fragmento de meteorito que caiu no deserto da Arábia e foi encontrado por beduínos. Explicação religiosa para Kaaba, antes do surgimento do islamismo. Qual é a explicação da Pedra Negra? A Pedra Negra é um sinal enviado dos céus por um dos deuses no qual os beduínos acreditavam. Esse deus, que era um deus comum às várias religiões que existiam na Península Arábica, né? Apesar de haver diferentes religiões, essas religiões tinham alguns deuses em comum. E um desses deuses em comum era o deus Alá. Alá, nas religiões dos beduínos, era considerado o deus criador do universo. Então eles acreditam que a Pedra Negra é um sinal enviado por Alá. É um sinal enviado por Deus, né? Enviado por um Deus, pelo Deus Alá, que é o criador do universo. Então, como essa pedra é considerada um sinal enviado por Alá, ela é reverenciada como um objeto sagrado. E esse objeto sagrado fica em um grande templo na cidade de Meca, que é a Kaaba. Então a Kaaba é o templo. A Pedra Negra é o objeto que está dentro deste
templo, ok? Então não confunda. Tem gente que acha que a Pedra Negra é o templo, não. Ou que a Caaba é a pedra, não. Caaba é o templo, Pedra Negra é o objeto que está nesse templo e é reverenciado, né? É um que a gente sabe hoje que é um fragmento de meteorito, mas para os povos que encontraram lá na antiguidade, eles achavam que era um sinal dos céus, algo enviado pelos deuses. Então, como a cidade de Meca tem esse objeto que teria sido enviado pelo deus Alá, os beduínos de toda a Península Arábica frequentemente visitavam a cidade de Meca para reverenciar esse objeto, para adorar esse objeto. Então ela era um importante centro religioso muito visitado por povos de toda a Península Arábica. Então era uma cidade extremamente movimentada. E por ser uma cidade extremamente movimentada, o comércio em Meca também era muito forte. Então Meca tinha grandes comerciantes, vários comerciantes, comerciantes muito ricos e muito poderosos, e a cidade era controlada pelos comerciantes. E como vocês estão vendo aí no mapa, Meca não fica no litoral, mas ela está próxima do litoral. E esse litoral aí é o litoral do Mar Vermelho, que dá acesso da Arábia à África, a regiões como, por exemplo, o Egito, que é uma região próspera da África, mas não só o Egito, outras regiões importantes da África estão ali próximas ao Mar Vermelho. Então Meca era um centro comercial muito importante e um centro religioso muito importante. Era a cidade mais rica, mais próspera da Península Arábica, em grande parte, ou principalmente por causa da Caaba, o santuário da Pedra Negra, ok? Então aqui a gente tem na próxima imagem, essa imagem é o santuário. Então essa imagem que parece um blocão de pedra é o santuário. E a Pedra Negra, ela está fixada numa das paredes desse santuário. Ele fica coberto por esse pano preto, né? Muita gente acha que a Caaba é esse blocão aí, mas não. A Caaba é um fragmento de meteorito pequeno, né? Dá para uma pessoa pegar com as mãos. Esse fragmento de meteorito fica fixado numa das paredes. Provavelmente é essa parede aí que tem uma espécie de uma porta, né? Aí que está fixado a Pedra Negra. E até hoje, a Caaba, né, esse santuário, ele é visitado por milhares de pessoas todos os dias ao longo do ano, porque esse templo vai ser transformado, ele vai deixar de ser um templo de religiões politeístas para se transformar no principal templo, no principal santuário do islamismo. Então a gente vai ver que as religiões dos beduínos vão acabar se transformando, algumas características, né, algumas crenças das religiões dos beduínos vão ser absorvidas e ressignificadas pelo islamismo. Então ainda hoje, a cidade de Meca é muito importante, ainda é um grande centro religioso, ainda é um grande centro comercial, visitado por milhares de pessoas todos os dias, mas agora não mais por beduínos da Arábia Saudita, mas por muçulmanos do mundo inteiro, que vão lá reverenciar a Pedra Negra. E por que os muçulmanos continuam reverenciando a Pedra Negra? Porque os muçulmanos não acham que a Pedra Negra foi enviada por um deus de religiões politeístas. Eles acham que a Pedra Negra foi enviada pelo único Deus, que é o Deus Alá. Ok? Mas vamos conversar melhor sobre a religião islâmica daqui a pouco. A gente ainda não criou a religião islâmica. A religião islâmica ainda não existe. A gente ainda está falando dos beduínos e dos comerciantes que passavam pela cidade de Meca. Pois bem, por volta do ano de 613, um mercador, um ex-caravaneiro, né, um desses nômades que peregrinava pelo deserto transportando mercadorias, chamado Maomé em português, em árabe, Mohammed, nesse ano de 613, ele começou a pregar uma nova religião, dizendo que ele havia sido inspirado pelo anjo Gabriel. Sabe o anjo Gabriel que aparece na Bíblia e que é o anjo que diz para Maria que ela vai ser mãe de Jesus? O anjo Gabriel na Bíblia, ele é um mensageiro de Deus. Maomé
começa a ensinar uma nova religião dentro da Península Arábica, dizendo que ele foi inspirado pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo da Bíblia. Esse mensageiro de Deus teria vindo até Maomé e dito para Maomé que ele precisava ensinar uma nova religião, que ele precisava converter as pessoas ali da Península Arábica a seguir uma nova religião. E esse anjo Gabriel teria dito para Maomé que ele deveria pregar uma religião na qual o único Deus, o único e verdadeiro Deus, havia escolhido Maomé como seu profeta. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Então Maomé seria um profeta de Deus. Ele foi escolhido por Deus para anunciar a sua palavra. Esse Deus é chamado na religião islâmica de Alá. Então, como eu disse para vocês, na religião dos beduínos, Alá era o nome de um Deus que seria o Deus criador do universo. Na religião islâmica, a palavra Alá significa Deus. Então não é que os muçulmanos acreditam em um Deus chamado Alá. Eles acreditam em um único Deus. E a palavra Alá quer dizer Deus para os muçulmanos. E os muçulmanos acreditam no mesmo Deus que os cristãos acreditam e que os judeus acreditam. Então, muçulmanos, cristãos e judeus são povos monoteístas, acreditam em um único Deus e acreditam no mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, o Deus dos muçulmanos, o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus é o mesmo. A diferença de uma religião para outra é como elas interpretam as mensagens desse Deus. Os muçulmanos interpretam as mensagens desse Deus de uma forma, os cristãos interpretam de outra, os judeus interpretam de outra. Mas judeus, cristãos e muçulmanos acreditam no mesmo Deus. Então, só para deixar isso claro, não é que existia um Deus chamado Alá e um Deus cristão. Um outro Deus que é o Deus cristão. E outro Deus chamado Javé ou Jeová, que é o Deus dos judeus. Não, é o mesmo Deus. A palavra Javé ou Jeová, a palavra Deus e a palavra Alá se referem à mesma figura, ao mesmo ser, à mesma divindade. Ok? Então, Alá é Deus para os muçulmanos. E é o mesmo Deus dos cristãos. É que os cristãos chamam de Deus, os muçulmanos chamam de Alá. Ok? Dúvidas sobre Maomé. Maomé era um caravaneiro, analfabeto. Nunca tinha lido a Bíblia. De onde ele tirou a existência do anjo Gabriel? O mesmo da Bíblia. De onde ele tirou que existia um único Deus, se ele vivia num lugar em que as pessoas eram politeístas? De onde ele tirou essas mensagens? Para os muçulmanos, milagre. Foi o anjo Gabriel que anunciou Alá, que anunciou Alá, que revelou a Maomé a existência de um único Deus, e que esse Deus queria que as pessoas se submetessem à sua vontade. Então, para os muçulmanos, a única explicação para Maomé ter conhecido a história do anjo Gabriel, do monoteísmo, e todas as referências que a religião islâmica faz ao cristianismo e ao islamismo, a religião islâmica ela é uma espécie de continuação do cristianismo e do islamismo, e do judaísmo. Então, para os muçulmanos, milagre. Foi o anjo Gabriel que anunciou a Maomé. Ele não teria como saber de tudo isso sozinho. Como que os historiadores tentam explicar? Maomé era um caravaneiro, ele era um comerciante, ele estava constantemente viajando. Então, em suas viagens, ele deve ter ouvido falar de Cristo, deve ter ouvido falar de Maria, deve ter ouvido falar da existência de um único Deus, deve ter ouvido falar dos profetas do Antigo Testamento, deve ter ouvido falar da história do anjo Gabriel e de outros anjos. Então ele deve ter ouvido histórias da religião cristã e da religião judaica, juntou essas informações e criou uma nova religião. Então, para os historiadores, a possibilidade é que ele tenha juntado essas histórias que ele ouviu ao longo de suas viagens. Para os muçulmanos religiosos, milagre. Foi o anjo Gabriel que trouxe para ele essa informação, ou mesmo que ele tenha ouvido essas histórias durante suas viagens, seria pela vontade de Deus. Foi Deus que o iluminou para ir ouvindo e lembrando essas histórias, e o anjo Gabriel teria
ajudado Maomé a juntar essas histórias que ele ouviu e formar uma nova religião. O que Maomé dizia, pregando essa nova religião? Maomé dizia que Alá era o único Deus. Então não é que existia um Deus criador do universo e outros deuses criadores de outras coisas. Existia um único Deus, criador do universo e de todas as coisas, que era Alá, que ele chamava esse Deus de Alá. Se ele acreditava em um único Deus, se ele dizia que só existia um único Deus, que é Alá, ele era contra o politeísmo. Então, Maomé está pregando uma religião monoteísta, uma religião que acredita em um único Deus, num lugar em que todo mundo é politeísta. Então ele está basicamente dizendo para as pessoas: sabe, tudo aquilo que vocês acreditam está errado. Só existe um único Deus. Não existem vários deuses. Só existe um único Deus. Além disso, Maomé diz para as pessoas: só existe um único Deus. E quem se submeter à vontade deste único Deus vai alcançar a salvação eterna. Então, para você alcançar a salvação eterna, para você ir para o paraíso, você tem que se submeter à vontade desse único Deus. Submissão, em árabe, se diz Islã. A palavra Islã significa exatamente submissão. Por isso, o islamismo é a religião da submissão à vontade de Deus. É daí que vem o nome islamismo. Aí alguém vai perguntar: e muçulmano vem da onde? Muçulmano é a palavra muçulmano tem um significado mais ou menos seguidor de Maomé. Então a palavra muçulmano são seguidores do profeta Maomé. E o islamismo é a religião da submissão à vontade de Deus. Então Islã quer dizer submissão. Por isso a religião se chama islamismo. É a religião em que as pessoas se submetem à vontade de Deus. E se você se submeter à vontade de Deus, fizer tudo aquilo que Deus pede, você alcança a salvação eterna. Percebam que esse princípio de se submeter à vontade de Deus não é diferente do cristianismo, nem é diferente do judaísmo. Os judeus acreditam que você tem que obedecer a Deus para ir para o paraíso. E os cristãos acreditam que você tem que obedecer à vontade de Deus, no caso os 10 mandamentos, por exemplo, para ir para o céu. Então, o islamismo, o princípio do islamismo, que é se submeter à vontade de Deus, é igual ao dos cristãos e ao dos judeus. A diferença é que os muçulmanos vão interpretar a vontade de Deus de uma forma, os cristãos vão interpretar a vontade de Deus de outra forma, os judeus vão interpretar a vontade de Deus de outra forma. A diferença de uma religião para outra é a interpretação da mensagem de Deus. Mas todos eles acreditam em um único Deus e acreditam que você tem que obedecer à vontade desse Deus para ir para o céu. Ok? Pois bem, no ano de 622, então, Maomé está pregando essa nova religião desde 613. No ano de 622, acontece a Hégira. A Hégira é considerada pelos muçulmanos o evento mais importante da sua religião. É considerada a fundação da religião. Maomé está pregando a vontade desse Deus, que esse Deus quer que as pessoas se submetam à sua vontade desde 613. Mas é em 622 que a religião islâmica de fato começa. E por que eles escolheram o ano de 622 como o ano de início de fato da religião islâmica? Maomé começa a pregar pelo deserto, pela Península Arábica. E ele, como um ex-caravaneiro, como um mercador, ele chega à cidade de Meca. Ele sabe que Meca é o lugar que tem mais pessoas, onde tem mais gente reunida, onde as pessoas estão ali por causa da Caaba, por causa da Pedra Negra. Então ele vai até Meca. E ele começa a pregar essa nova religião em Meca. Ele começa a dizer que não existem vários deuses, que as pessoas não têm que ser politeístas. Ele começa a dizer que existe um único Deus. E ele é o profeta desse único Deus. Ele está anunciando a vontade desse único Deus, que as pessoas têm que seguir o que ele está dizendo. As autoridades, né, os governantes da cidade de Meca e os mercadores, os ricos comerciantes poderosos da cidade de Meca, eles não gostam dessa pregação de Maomé. Porque basicamente Maomé está dizendo para as pessoas que o motivo delas estarem ali não existe.
As pessoas estão ali por causa de uma religião politeísta. E Maomé está dizendo para as pessoas que estão ali que essa religião politeísta não existe. Não existem vários deuses. Então esses mercadores e essas autoridades começam a se incomodar com a pregação de Maomé. E eles têm medo que se essa pregação de Maomé se espalhe, se as pessoas começam a acreditar no que Maomé está dizendo, as pessoas parem de ir a Meca. Porque a maioria das pessoas ia a Meca por motivos religiosos. Se as pessoas param de ir, diminui o movimento da cidade, diminui o comércio, eles vão perder dinheiro. Então as autoridades e os mercadores de Meca começam a perseguir Maomé, ameaçam Maomé de morte. Maomé então precisa fugir de Meca para não ser morto pelas autoridades e pelos mercadores de Meca, que não querem que ele estrague a religião que existia lá e, consequentemente, o movimento para o comércio. Então Maomé foge da cidade de Meca para uma cidade chamada Iatreb. Essa cidade chamada Iatreb, ela depois passou a ser chamada de Medina. Ela mudou de nome. Hoje ela se chama Medina. Medina quer dizer cidade do profeta, porque foi para onde Maomé fugiu, fugindo da perseguição em Meca. E em Iatreb, que depois passa a ser chamada Medina, Maomé começa a reunir seguidores. Então, por isso que para os muçulmanos é neste momento que a religião islâmica começa. Porque é aí que ele começa a formar uma comunidade da nova religião. Uma comunidade islâmica. Isso aconteceu no ano de 622. Por isso que para os muçulmanos 622 é o início da sua religião. Então Maomé foge de Meca para Medina e em Medina ele reúne a primeira comunidade islâmica. Então aí começa o Islã, começa o islamismo, começa a se formar um grupo de pessoas submetidas à vontade do único Deus, Alá. Esse episódio, né, da fuga de Maomé de Meca em direção a Iatreb, que depois passou a se chamar Medina, é o que os muçulmanos chamam de hégira. A palavra hégira quer dizer peregrinação, né, ir de um lugar para outro. E é a hégira que os muçulmanos escolheram como marco inicial do seu calendário. Então o nosso calendário é um calendário cristão, porque nós contamos os anos a partir do nascimento de Cristo. Então a gente tem antes de Cristo e depois de Cristo. Para os muçulmanos, o calendário é contado a partir da hégira. Então, para os muçulmanos não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes da hégira, depois da hégira. Ok? Então aí, pessoal, a gente tem esse mapa mostrando a expansão do islamismo, né? Mas eu quero destacar para vocês ali no mapa, vocês vão encontrar ali mais ou menos no meio do mapa. Bom, não vamos olhar mais ou menos para o meio do mapa, vamos olhar mais para o lado esquerdo ali, essa parte verde mais escura do lado esquerdo, mais ou menos no centro dessa parte verde onde está a cidade de Meca. Vocês vão ver ali o pontilhadinho de Meca, sai uma linhazinha pontilhada que vai em direção a Medina. Então ali é a cidade de Medina. A partir de Medina, que Maomé vai começar a expandir a religião islâmica, ok? Então ali o mapinha é mais para vocês terem a noção de onde fica Meca, de onde fica Medina. Então ele sai de Meca e vai em direção a Medina. O que acontece? Aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando ali os calendários, né? Que a gente já viu isso anteriormente, né? Já viu quando a gente falou sobre calendários, que eu falei do calendário cristão, calendário islâmico, aqui para comparar, né? Que o calendário cristão começa a contar a partir do nascimento de Cristo, o calendário islâmico começa a contar a partir da hégira, né? Da fuga de Maomé para Medina. Pois bem, Maomé foi para Medina. Em Medina ele reuniu uma comunidade islâmica. No ano de 630, Maomé decide retornar a Meca, mas agora ele retorna a Meca com um grupo de apoiadores, com uma comunidade islâmica. E quando ele retorna para Meca em 630, ele consegue derrotar
as pessoas que antes o perseguiam. Ele assume o controle da cidade de Meca. Então ele consegue derrotar as autoridades e os comerciantes que o perseguiam anteriormente. E quando ele assume o controle da cidade de Meca, ele consegue transformar a cidade de Meca num centro religioso islâmico. Então, primeiro, ele vai acabar com todos os templos politeístas em Meca. Afinal de contas, ele acredita em um único Deus, então não faz sentido ter templos para outros deuses. Ele vai acabar com todos os templos, com todos os rituais feitos a outros deuses, mas ele vai manter a Kaaba e vai manter o culto à Pedra Negra. Por quê? Para Maomé, a Pedra Negra, que antes era vista como sinal de um dos deuses, deveria ser vista como sinal do único Deus. Então, Maomé dizia que a Pedra Negra foi enviada por Alá. Então, os povos nômades que reverenciavam a Pedra Negra continuaram reverenciando a Pedra Negra. Mas quando eles iam para Meca, vinham os pregadores do islamismo dizer para eles: vocês adoravam essa pedra porque achavam que essa pedra tinha sido enviada por algum Deus. E a gente está aqui para dizer para vocês que essa pedra foi enviada pelo único Deus. É um sinal desse único Deus. E vocês têm que se converter, vocês têm que se submeter à vontade desse único Deus. Então, Maomé, de forma bastante estratégica, usou o principal centro religioso que existia na Península Arábica, que era um centro religioso politeísta, e transformou no principal centro religioso do islamismo, mantendo o principal símbolo religioso, que era a Pedra Negra, como principal símbolo religioso da sua religião, da nova religião. E hoje, pessoal, é uma das obrigações de todo muçulmano, desde que ele tenha condições financeiras, visitar pelo menos uma vez na vida a cidade de Meca. Então ela é o principal centro religioso do islamismo. Então todo muçulmano, se tiver condições financeiras para isso, pelo menos uma vez na vida, ele tem que visitar a cidade de Meca. Então Maomé transformou essa cidade de centro religioso politeísta em um centro religioso muçulmano, mantendo seu principal templo, a Kaaba, como um templo islâmico. A partir daí, pessoal, o islamismo ganhou muita força, porque, como eu disse para vocês, os beduínos migravam, né? Os beduínos eram nômades, então eles circulavam por toda a Península Arábica. Muitos beduínos se converteram ao islamismo e começaram a levar a religião islâmica para toda a Península Arábica. Então, mesmo depois da morte de Maomé, e Maomé morre em 632, então em 630 ele assume o controle da cidade de Meca e apenas 2 anos depois ele morre. Mesmo depois da morte de Maomé, ou quando Maomé morre, o islamismo já está unido. Quase toda a Península Arábica, quase todos os povos árabes já haviam se convertido ao islamismo. Então quase toda a Península Arábica estava unida. Então, reparem que a Península Arábica era formada por vários povos diferentes. Os beduínos, na verdade, não eram um único povo, eram vários povos diferentes. Então, eram vários povos diferentes, independentes uns dos outros, cidades isoladas umas das outras. Só que agora, com o islamismo, toda a Península Arábica tem a mesma religião, acredita na mesma coisa. Então, a religião islâmica uniu a Península Arábica. Uniu não apenas do ponto de vista religioso, mas uniu também do ponto de vista político. Então o islamismo, pessoal, ele surge não apenas como uma religião. O islamismo ele surge ao mesmo tempo como um governo, como um estado. Então Maomé era, ao mesmo tempo, um líder religioso e um líder político. E a unificação da Península Arábica vai ser uma unificação ao mesmo tempo religiosa e política. É por isso que na história do islamismo, a religião e a política estão muito próximas. Por isso que no Oriente Médio a gente vê muitos países muçulmanos que seguem na política a lei islâmica. No mundo cristão,
a religião e a política são um pouco mais divididas, porque como a gente viu na aula do Império Romano, o cristianismo surgiu sendo perseguido pelos imperadores. Depois o cristianismo vai ser adotado pelos imperadores, mas o cristianismo sempre vai ter uma coisa assim, o imperador é o imperador, o papa é o papa. O líder religioso é um, o líder político é outro. A gente vai ver na Idade Média, tem o papa que comanda, a igreja vai ter muito poder, mas uma coisa é o papa, outra coisa são os reis. No islamismo, o líder religioso e o líder político muitas vezes são a mesma pessoa. Ainda hoje, em alguns países, isso acontece. A principal autoridade religiosa é também a principal autoridade política. Então, no islamismo, a política e a religião estão muito mais próximos do que no cristianismo. No cristianismo, houve momentos que a religião foi muito próxima da política, hoje em dia é bem menos. Pelo menos do ponto de vista da igreja católica, né? Algumas igrejas protestantes vão ter uma outra relação com o poder político. Mas a relação entre o cristianismo e a política é um pouco diferente da relação entre o islamismo e a política. Ok? Bom, características da religião islâmica. Primeiro, os praticantes do islamismo são chamados também de muçulmanos. Muçulmano, como eu expliquei para vocês, é o seguidor de Maomé. Então, quem segue a religião islâmica é conhecido como muçulmano. Islamismo e religião muçulmana são a mesma coisa. Como eu já expliquei para vocês, a palavra Islã quer dizer submissão a Allah. E Allah quer dizer Deus. Então, não é que eles acreditam, como eu já disse várias vezes ao longo do vídeo, não é que eles acreditam em um Deus que se chama Allah e esse Deus é diferente do Deus dos cristãos. Não, é o mesmo Deus. É que os cristãos chamam Deus de Deus, os muçulmanos chamam Deus de Allah. Allah é Deus em árabe, basicamente. Então, Islã quer dizer submissão à vontade de Deus e Allah é como eles chamam Deus. Okay? E aí a gente tem um desenho, uma das muitas representações de Maomé. Maomé é o profeta de Deus, é o único profeta. O único profeta naquele momento, né? Era o único profeta vivo, é o maior profeta de Deus, de Allah. O livro sagrado do islamismo é o Corão, também conhecido como Alcorão. Só que Al em árabe quer dizer o, então Alcorão quer dizer o Corão. Então chamar de Corão ou de Alcorão dá na mesma. Segundo a religião islâmica, o Corão ou Alcorão foi escrito a partir das anotações dos seguidores de Maomé. Aliás, segundo a religião não. Historicamente, Maomé pregava, os seguidores de Maomé anotavam o que Maomé falava. E segundo a religião islâmica, Maomé falava não da cabeça dele, ele falava inspirado pelo anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel ditava para ele as mensagens de Deus e Maomé reproduzia as mensagens de Deus. Como Maomé, como eu disse para vocês, Maomé era analfabeto, então os seguidores de Maomé que anotavam. E um fato interessante sobre os textos do Corão é que o Corão ele é todo feito em forma de poema. O Corão pode ser lido e ele pode ser cantado. E por que, né, com rimas e com melodia, com ritmo, né, como uma forma de poema? Porque é mais fácil de memorizar. Assim como Maomé, a maioria dos povos árabes eram analfabetos. A maioria dos beduínos eram analfabetos. Então, você ter um livro para ser estudado por uma população que em sua maior parte é de analfabetos vai dificultar a transmissão das mensagens da religião. Então um livro todo feito em forma de poemas, com rima, com melodia, fica mais fácil de ser memorizado. Então as passagens do Corão são mais fáceis de serem memorizadas. Inclusive os muçulmanos acreditam que a melhor forma de ler o Corão é ler em voz alta, né? Não é ler em silêncio, é ler em voz alta, recitando os versos do Corão, para ficar mais fácil de entender e de receber a mensagem de Deus. Outra coisa interessante sobre o Corão também é que ele só é sagrado, ele só é considerado palavra de Deus se ele estiver escrito em árabe. Existem traduções do Corão,
mas as traduções do Corão para outras línguas não são consideradas sagradas. Então, se você é muçulmano, para você entender a mensagem de Deus, você tem que aprender a ler em árabe. Né? Então, é em árabe que a mensagem de Deus foi propagada. Então, é em árabe que ela tem que ser compreendida, segundo os muçulmanos. Então, o Corão ele só é livro sagrado se ele está em árabe. Se ele é traduzido para outras línguas, ele não é livro sagrado. Ele é, digamos, um jeito para você que não entende árabe saber mais ou menos qual é a mensagem de Deus. Mas você só vai compreender profundamente a mensagem de Deus se você lê em árabe. Ok? Então tem essas características sobre o Corão. Como eu disse para vocês, os muçulmanos têm 5 obrigações, são 5 pilares do islamismo. Seria mais ou menos equivalente aos 10 mandamentos da Igreja Católica, por exemplo. Então, todo muçulmano tem 5 obrigações, ele tem 5 coisas que ele tem que fazer ao longo da vida para mostrar que ele realmente se submeteu à vontade de Deus e também para se purificar, para se tornar uma pessoa melhor, para abandonar o pecado e para, de fato, cumprir a vontade de Deus. Quais são essas 5 obrigações? Primeira obrigação, crer em um só Deus e que Maomé é seu profeta. Então, os muçulmanos têm que acreditar em um único Deus, é a obrigação dele, tem que acreditar em um único Deus. E tem que acreditar que o profeta desse Deus é Maomé. Para os muçulmanos, existiram vários profetas ao longo da história. Da mesma forma que para os judeus existiram vários profetas, que são os profetas do Antigo Testamento. Para os cristãos também existiram vários profetas no Antigo Testamento, existiu João Batista no Novo Testamento e chegou Jesus. Aí Jesus é o Filho de Deus, é Deus feito homem. Para os cristãos, Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Mas antes de Jesus, teve vários profetas que anunciaram que Jesus ia vir. Então, para os cristãos, os profetas são aqueles que anunciam a vinda de Cristo. Para os muçulmanos, todos os profetas do Antigo Testamento, dos judeus, são profetas. João Batista, que é um profeta do Novo Testamento, também é um profeta. Cristo, para os muçulmanos, também é um profeta. Só que Maomé é o maior profeta, é o último, o maior, o mais importante. Para os muçulmanos, todos os profetas que vieram antes anunciaram a vontade de Deus, mas anunciaram de forma incompleta ou de forma equivocada. Então, todos eles anunciaram a vontade de Deus, mas anunciaram de forma fragmentada, anunciaram de forma incompleta. Maomé teria sido o profeta que anunciou a vontade de Deus de forma perfeita. Por isso ele é o profeta. Ok? Então, para os muçulmanos, primeira obrigação, acreditar que só existe um Deus e que Maomé é seu profeta. Segunda obrigação, rezar 5 vezes por dia em direção a Meca. Então, 5 vezes por dia, em horários determinados, todo muçulmano teria que parar o que está fazendo, se virar para a cidade de Meca, descobrir onde está a cidade de Meca, saber para que direção está a cidade de Meca, e fazer a sua oração, como nessa imagem aí que vocês estão vendo. As orações dos muçulmanos são feitas se curvando, para mostrar submissão à vontade de Deus. Essa posição em que a pessoa se ajoelha e coloca o rosto no chão é equivalente ao cristão que se ajoelha para rezar. Então, a posição de joelhos do cristão é uma posição de submissão a Deus, né, de reverência a Deus. Para o muçulmano, a posição de reverência é se ajoelhar e colocar o rosto no chão. Então tem que rezar virado para Meca nessa posição. Então 5 vezes por dia, teoricamente, o muçulmano tem que parar o que está fazendo e virar para Meca. Por que Meca? Porque Meca é onde está o sinal de Deus, a Pedra Negra, a Kaaba, o Templo da Pedra Negra. Então por isso que ele tem que virar para Meca. Meca é o principal centro religioso dos muçulmanos. Então, quando ele vai rezar, na hora de rezar, ele vira para Meca, que é onde está o sinal de Deus. Em qualquer lugar do mundo, ele precisa se virar para Meca. E isso vai ter a ver com algumas invenções dos povos muçulmanos, que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar da ciência islâmica, a gente vai ver que eles vão usar muito da ciência por causa da religião.
Outra obrigação de todo muçulmano, dar esmolas proporcionais aos bens que possui. Então, se você é rico, você tem que dar muitas esmolas. Se você é pobre, você dá só um pouquinho, mas você tem que dar esmolas. E os muçulmanos, quando vão a Meca, por exemplo, é muito comum, quando eles visitam lugares considerados sagrados, eles deixam esmolas nesses lugares sagrados. É uma prática semelhante, a gente vai ver os cristãos fazem algo parecido na Idade Média. Quando eles visitam lugares considerados sagrados, eles também deixam esmolas lá. Mas não só nos lugares sagrados, tem que dar esmolas para ajudar os pobres que estão à sua volta. Então isso é uma das obrigações do islamismo. Quarta obrigação é jejuar no mês do Ramadã, do nascer ao pôr do sol. O Ramadã é um mês sagrado do islamismo. O Ramadã equivale mais ou menos ao que seria a quaresma da Igreja Católica. O que é a quaresma na Igreja Católica? A quaresma na Igreja Católica é um período de 40 dias antes da Páscoa, em que os católicos se preparam para a festa da ressurreição de Cristo. Então são 40 dias de penitência, de reflexão, de pensar sobre os erros que a pessoa cometeu e tentar ser uma pessoa melhor. Isso nos 40 dias antes da Páscoa. A Páscoa, para os cristãos, é a festa mais importante. Parênteses, muita gente acha que o Natal é a festa mais importante do cristianismo. Não é. A festa mais importante do cristianismo é a Páscoa, que é a festa da ressurreição de Cristo. Porque para os cristãos, muito mais importante foi ele ter morrido e ressuscitado, mostrando que ele é Deus e salvou a humanidade, do que ele simplesmente ter nascido. Se ele tivesse nascido e não tivesse ressuscitado, não teria adiantado nada. Então a festa da ressurreição é a mais importante. A festa do nascimento de Cristo é a segunda mais importante. Então, para os muçulmanos, o Ramadã seria equivalente à quaresma dos cristãos. A quaresma dos cristãos é um período de penitência. Então, os cristãos, no início da quaresma, né, que é a quarta-feira de cinza, os católicos principalmente, outras denominações do cristianismo não necessariamente seguem isso, mas para os católicos, na quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, e na sexta-feira santa, que é o final da quaresma, são dias de penitência. Então, a pessoa não come carne, a pessoa pode fazer jejum, ou a pessoa deixa de fazer algo que gosta, enfim, faz um sacrifício para lembrar do sofrimento de Jesus. O Ramadã é um mês de sacrifícios para os muçulmanos. Então, os católicos têm ali a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa como dias específicos, mas tem católicos que fazem sacrifícios durante toda a quaresma, tem católicos que fazem sacrifício toda a sexta-feira da quaresma, tem católicos que fazem sacrifício toda a quarta e toda a sexta da quaresma. Isso depende das práticas, das convicções, da fé de cada um. No islamismo, no Ramadã, a pessoa tem que fazer jejum durante o mês do Ramadã. Então, do nascer ao pôr do sol, ou seja, durante o dia, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, a pessoa não pode comer nada. Ela só come à noite. Então, isso é para lembrar de todo o sofrimento, da perseguição que Maomé sofreu, da peregrinação dele, de todas as dificuldades que o islamismo passou, que o povo, né, que a religião islâmica passou no deserto, todas as dificuldades. E então o mês do Ramadã é para isso. Em que época do ano cai o Ramadã? Muda de um ano para o outro. Como o islamismo, o calendário islâmico é um calendário lunar, ele é diferente do calendário solar, né? Como eu já expliquei para vocês em outras aulas, espero que vocês se lembrem. Ele é um calendário lunar, então o ano é um pouco menor do que o calendário cristão. Então, a cada ano, o Ramadã ele vai mudando um pouquinho de época. Então, tem ano que o Ramadã vai cair no verão, tem ano que o Ramadã vai cair no inverno, tem ano que o Ramadã vai cair na primavera. Então, tem ano que vai ser perto do mês de janeiro, tem ano que vai ser perto do mês de dezembro, tem ano que vai ser perto do mês de julho. Isso vai mudando. Atualmente, o Ramadã está caindo mais ou menos no meio do nosso ano. Ele cai ali entre junho, julho, agosto, mais ou menos, mas ele vai se mexendo a cada ano. Aí você vai me perguntar, todos os muçulmanos seguem à risca? Rezar 5 vezes por dia virados para Meca? Seguem à risca jejuar do nascer ao pôr do sol no Ramadã? Depende. Tem muçulmanos que seguem de forma mais literal, de forma mais
arrisca, né, mais ao pé da letra. Então tem que rezar 5 vezes por dia, tem que rezar 5 vezes por dia. Se ele está trabalhando, deu hora de rezar, ele para de trabalhar e reza, e faz oração. Para o que está fazendo para fazer a oração. Mês do Ramadã tem que jejuar do nascer ao pôr do sol, não importa o que está acontecendo, ele vai jejuar do nascer ao pôr do sol. Ele vai, ele está trabalhando, ele está fazendo outras atividades, ele vai ficar sem comer o dia inteiro? Vai, ele vai seguir a risca. Tem outros muçulmanos que interpretam de forma mais leve, eles interpretam, se possível, rezar 5 vezes ao dia. Então, se você está trabalhando, se você está estudando, não dá para parar o que você está fazendo para rezar. Então, mas se você pode, você para 5 vezes por dia para rezar. Jejuar no mês do Ramadã, do nascer ao pôr do sol, se possível. Uma pessoa idosa não precisa jejuar. Uma pessoa que tem alguma doença não precisa jejuar. Ela tem que preservar a saúde. Uma pessoa que tem uma atividade profissional que precisa que ela se alimente bem, por exemplo, um pedreiro, ele tem que se alimentar bem. Então, se é um pedreiro muçulmano e durante o Ramadã ele está trabalhando numa obra, não dá para ele ficar sem comer. Alguns muçulmanos vão interpretar que não. Se você é pedreiro e está no mês do Ramadã, problema seu, você tem que jejuar e se vira. Outros muçulmanos vão dizer, não, depende, é se possível, dependendo das possibilidades, da capacidade de cada um. Da mesma forma que existem católicos que vão dizer, tem que fazer jejum na sexta-feira santa, eu vou ficar na sexta-feira santa o dia inteiro, só vou almoçar. Não vou comer mais nada, só vou almoçar e comer mais nada. Tem católico que diz, não, vou tomar café da manhã, almoçar e jantar. Tem católico que vai dizer, não, vou me alimentar normalmente, só não vou comer carne. Vou fazer minhas refeições normalmente, só não vou comer carne. Então, depende da fé de cada um, da interpretação de cada um. Né? As pessoas seguem a religião de formas diferentes. E a quinta obrigação dos muçulmanos, ir a Meca ao menos uma vez na vida. Né? Aí é o se possível. Uma pessoa pobre, que mora muito longe de Meca, não tem como bancar uma viagem. Então é se possível, se a pessoa tem condições, pelo menos uma vez na vida ela tem que visitar a cidade de Meca, que é onde está o sinal da presença de Deus, é onde está a Pedra Negra. Ok? Então essas são as obrigações do muçulmano. O muçulmano tem que seguir essas 5 obrigações. Alguns pesquisadores consideram que o islamismo é uma religião que tem algo de sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é quando você junta crenças e práticas de religiões diferentes numa religião só, ou numa prática só. Exemplo de uma religião sincrética no Brasil, o candomblé. O candomblé, que a gente vai estudar em outros momentos, é uma religião que mistura elementos de religiões africanas, do cristianismo. A Umbanda é outra religião sincrética, reúne elementos de religiões africanas, do cristianismo, do espiritismo, de religiões indígenas e forma uma nova religião. O islamismo, de certa forma, é uma religião sincrética. O islamismo ele mistura alguns elementos, ele reúne alguns elementos de outras religiões. Alguns pesquisadores dizem que o cristianismo também é sincrético, porque o cristianismo incorpora elementos do judaísmo e incorpora elementos de algumas outras religiões que existiam na Europa. Mas isso é uma outra discussão. Então o islamismo ele tem algo de sincretismo. Para o islamismo existem 5 grandes profetas. Existiram vários profetas ao longo da história, mas existem 5 profetas mais importantes. Os 5 profetas mais importantes do islamismo, depois de Maomé, Maomé é o 6º profeta. 6º em ordem cronológica, é o 6º a aparecer, mas ele é o primeiro em ordem de importância, ele é o profeta mais importante. Mas antes de Maomé apareceram 5 profetas. Esses profetas são Adão, o primeiro homem, o homem criado por Deus, do barro. Ele é profeta porque ele anuncia a existência de Deus com a sua própria existência. O fato dele ter sido criado por Deus a partir do barro anuncia a existência de Deus. Depois de Adão, Noé. Noé que recebe de Deus a missão de reunir um casal de cada espécie que existe na natureza, porque Deus envia o dilúvio, destrói toda a vida no planeta Terra, e os animais recolhidos por Noé e a família de Noé vão reabitar o planeta. Então Noé é um profeta importante.
Abraão é um profeta importante do islamismo. E Abraão é uma figura muito simbólica para o islamismo, porque Abraão, uma das passagens da vida de Abraão, é quando Deus pede para Abraão sacrificar seu próprio filho. E Abraão pega seu filho, leva para o topo de uma colina, prepara um altar, e quando ele vai fazer o sacrifício do filho, vem um anjo e fala: Abraão, não precisa sacrificar o seu filho. Deus viu a sua fidelidade. Como recompensa, você será pai de uma grande geração, né, de um grande povo. E aí Abraão é o símbolo da submissão à vontade de Deus. Ele se submeteu tanto à vontade de Deus que ele estava disposto a sacrificar o próprio filho. Então, para os muçulmanos, isso tem um significado muito forte, né? Porque o islamismo é a submissão. E Abraão é o símbolo da submissão à vontade de Deus. E Abraão é uma figura muito importante, não só para os muçulmanos, ele é uma figura muito importante para os judeus e é uma figura muito importante para os cristãos. Por quê? Né, a recompensa de Abraão, né, que Deus dá a Abraão por sua fidelidade, é que Abraão vai ser pai do povo eleito. Né? Então, os judeus interpretam que Abraão é o pai do povo judeu. Então, todos os judeus seriam descendentes de Abraão. Os cristãos entendem que o povo eleito, né, que ser pai do povo eleito, é mais simbólico. Então, não é que Abraão seria o pai literalmente, né? Não é que todos os povos que vão para o céu, todas as pessoas que vão para o céu são descendentes diretas de Abraão. Os cristãos entendem que Abraão é o pai no sentido de que ele foi aquele que se submeteu à vontade de Deus. Então, depois dele, todos aqueles que se submetem à vontade de Deus, todos aqueles que aceitam a vontade de Deus em sua vida, seriam como descendentes de Abraão, né? Seriam sucessores de Abraão. E para os muçulmanos a mesma coisa. Abraão foi um dos primeiros a se submeter muito firmemente à vontade de Deus. Então, eles entendem que todos os povos que vieram depois, que se submeteram à vontade de Deus, deram continuidade à mensagem de Abraão. Então percebam que Abraão é uma figura muito importante para os três grandes politeísmos. Né? Os judeus dão muita importância a Abraão, se consideram descendentes de Abraão. Os cristãos dão muita importância a Abraão, se consideram sucessores de Abraão. E os muçulmanos também se consideram sucessores de Abraão. Então Abraão, né, para quem acredita na Bíblia, Deus foi muito... Deus cumpriu muito a ideia de que ele seria pai de um grande povo, né? Que ele teria uma grande geração, porque as duas maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo, se consideram descendentes de Abraão. Depois de Abraão, quarto grande profeta da religião islâmica, Moisés. Moisés que conduz o povo eleito pelo deserto até a terra prometida, e é aquele que vai receber de Deus os mandamentos. Então os muçulmanos dão muita importância a Moisés. E o quinto profeta, Jesus. Os muçulmanos acreditam que Jesus é o segundo profeta mais importante. Então, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os muçulmanos não odeiam Jesus. Os muçulmanos consideram Jesus um grande profeta, só não é maior do que Maomé. Tanto é que Jesus aparece no Corão. Tanto é que um dos livros do Corão é dedicado a Maria, mãe de Jesus. Então, os muçulmanos têm um profundo respeito por Jesus, por Maria, mãe de Jesus, e por várias figuras ligadas ao cristianismo, por várias figuras ligadas a Jesus. Então, eles têm um profundo respeito por Jesus. A gente vê que, historicamente, surge uma rivalidade na Idade Média entre cristãos e muçulmanos, mas os muçulmanos não odeiam Jesus. Os muçulmanos têm um profundo respeito, uma profunda admiração por Jesus. Eles consideram Jesus um grande profeta. A diferença é que os muçulmanos não acham que Jesus é filho de Deus. Eles acham que Jesus é um profeta. Enquanto os cristãos acreditam que Jesus é Deus feito homem, filho de Deus, salvador da humanidade. Ok? Então é curioso, dá para dizer que os muçulmanos têm muito mais respeito por Jesus do que os cristãos têm por Maomé. Né? Porque para os cristãos Maomé
não é nada. Para os muçulmanos, Jesus é uma figura sagrada. Então, é interessante essa diferença. Outra característica do islamismo, que a gente fala que ele é sincrético, né? Então, como eu disse, ele considera como figuras importantes os profetas do judaísmo, Adão, Noé, Abraão, Moisés, que também são profetas para os cristãos. Eles consideram Jesus, que é a principal figura dos cristãos, também um profeta. O islamismo tem princípios éticos, algumas regras de convivência, de moral, de comportamento parecidas com as do judaísmo. Os muçulmanos têm alguns alimentos, por exemplo, que para os judeus são proibidos, também são proibidos para os muçulmanos. Algumas interpretações do judaísmo entendem que não se deve comer carne de porco, e entre os muçulmanos também existem algumas interpretações que dizem que não se deve comer carne de porco. O islamismo tem algumas semelhanças com o cristianismo. Tem algumas práticas que lembram práticas do cristianismo. A prática de dar esmolas é comum ao judaísmo, comum ao cristianismo, comum ao islamismo. A admiração pela figura de Jesus é comum entre cristãos e muçulmanos. O islamismo também incorporou alguns pontos, algumas práticas do zoroastrismo. O zoroastrismo é uma outra religião monoteísta que surgiu na Pérsia. A gente chegou a falar do zoroastrismo quando falamos sobre o Império Persa. Então, como o islamismo se difundiu pela Pérsia, hoje alguns dos principais países muçulmanos, o Irã, por exemplo, é um país persa, de origem persa, que é muçulmano, então acabou tendo algum contato com o zoroastrismo. E também o islamismo incorporou práticas de religiões politeístas. A Kaaba, a Pedra Negra, foi incorporada pelo islamismo. Ela era um objeto, um templo, uma crença politeísta que foi incorporada e reinterpretada pelo islamismo. Deixou de ser o símbolo de um Deus e passou a ser símbolo do único Deus, no islamismo. Outras características do islamismo. O templo islâmico não se chama igreja. Igreja é o templo cristão. O templo islâmico é a mesquita. Em Uruguaiana nós temos uma mesquita ali no calçadão. Ela fica em cima de uma loja, a mesquita aqui de Uruguaiana. Só para completar a trinca dos templos de religiões monoteístas, igreja é o templo cristão, mesquita é o templo islâmico, sinagoga é o templo judaico. Então o templo islâmico é a mesquita. As mesquitas, elas são desenhadas, elas são projetadas para que os fiéis façam suas orações prostrados no chão. Então a mesquita geralmente ela tem nela a indicação de para que lado está Meca, para que as pessoas rezem voltadas para o lado certo. Geralmente a mesquita é construída em direção a Meca. Quando não é possível que ela seja construída em direção a Meca, virada para Meca, ela tem nas suas paredes a indicação de para onde está Meca. E as mesquitas aqui de Uruguaiana não tem, mas em geral, por uma questão de onde ela está localizada. Mas as mesquitas em geral têm essas torres que vocês estão vendo aí na imagem, que são os minaretes. Os minaretes são torres onde sobem do alto dessas torres mensageiros, chamam o povo para oração, e geralmente eles chamam o povo para oração através de cânticos, eles cantam músicas chamando o povo para oração nos horários, nos 5 horários de oração. Então, o minarete ele tem uma função parecida com o sino de uma igreja. As igrejas cristãs têm, as igrejas católicas têm torres com sinos que tocam chamando o povo para a missa. Os minaretes não são sinos, são pessoas, são homens, mensageiros, que sobem nas torres e chamam o povo
para o momento de oração. E também, como eu disse, como eu havia dito, que os templos islâmicos eles são projetados, né, para que as pessoas rezem voltadas para Meca, que rezem voltadas para Meca prostradas no chão, naquela posição que eu mostrei anteriormente. Os templos islâmicos não têm bancos, como uma igreja cristã que a pessoa senta. No caso da missa católica, tem um momento que senta, um momento que fica em pé, um momento que ajoelha. Em outras igrejas cristãs também tem um momento de ficar em pé, um momento de ajoelhar, um momento de sentar. No templo islâmico, é em pé, de joelhos e prostrado no chão que se faz a oração. Não tem um momento de ficar sentado, né? E no templo, então tem ali o lugar das orações, e geralmente no templo há outras salas onde o líder religioso vai fazer a pregação, vai ensinar, onde vai ter o estudo do Corão. Mas o lugar de oração é um local sem bancos, não é um local para se sentar. E é um local com vários tapetes, né? Pode ser que cada fiel traga o seu próprio tapete de oração, ou tenha o tapete do templo, ou seja um grande carpete cobrindo todo o piso, né? Para que ele faça suas orações prostrado em direção a Meca. Pois bem, como eu disse para vocês anteriormente, o islamismo, o Islã, ele não era apenas uma religião. O Islã se formou também como um império. Então, ao mesmo tempo que o islamismo se expandiu como uma nova religião, conquistando novos fiéis, novos seguidores, ele se expandiu como um império, conquistando novos territórios. Então, Maomé era, como eu já disse, ao mesmo tempo um líder religioso e um líder político. Maomé era, ao mesmo tempo, um profeta e uma espécie de imperador. Então, o Islã formou um império. Então, Maomé, como líder do islamismo, quando começa a expansão do islamismo, ele ordena a seus seguidores que todos os povos fossem convertidos ao islamismo. Então, até aí, nada de muito diferente do que Jesus fez. Jesus virou para os apóstolos e falou: vão pelo mundo e preguem o evangelho, saiam convertendo as pessoas, convertam todo mundo, façam todo mundo virar cristão. Maomé falou a mesma coisa: vão pelo mundo, convertam todo mundo ao islamismo. Até aí, islamismo e cristianismo não tem grandes diferenças. A questão é que o Maomé disse para as pessoas, né, disse para os seus seguidores: vão e convertam os povos. A questão é que Maomé disse: convertam do jeito que vocês conseguirem. Se vocês converterem as pessoas pregando, convencendo, falando: olha, minha religião é legal, aí a pessoa fala: ah, gostei da sua religião, vou seguir sua religião. Ok, mas também, se precisar usar a força para converter, não tem problema. Então, percebam que o islamismo ele está crescendo para converter pessoas à religião, para conseguir novos adeptos ao islamismo, mas ele também está conquistando territórios. Ele também está conquistando, está invadindo territórios e transformando os povos dos territórios conquistados em súditos. Então ele é ao mesmo tempo uma expansão religiosa, militar, econômica, política. E Maomé faz uma promessa a seus seguidores: aqueles que morressem lutando pela expansão do islamismo iriam direto para o paraíso. De novo, uma semelhança com o cristianismo. No cristianismo existe o conceito de mártir. Para o cristianismo, mártir é aquele que morre defendendo a mensagem de Jesus Cristo. Então, se alguém morre por defender a mensagem de Jesus Cristo, é um mártir. A Igreja Católica, por exemplo, considera que o mártir vai direto para o céu. Se você morre defendendo a palavra de Jesus Cristo, você vai direto para o céu. Porque morrer por Cristo é fazer a mesma coisa que Cristo fez por você. Jesus morreu por você. Se você morre por Cristo, você agiu exatamente igual a Cristo, então você vai direto para o céu. Maomé promete para os seus seguidores: quem morrer defendendo o islamismo, quem morrer combatendo pelo islamismo, vai direto para o céu. E aí surge o conceito islâmico de jihad. Jihad, que é traduzido normalmente como guerra santa.
Então, lá no início do cristianismo, quando Maomé manda seus seguidores espalharem o Islã pelo mundo, ele não está mandando apenas espalhar a mensagem do islamismo, ele está mandando conquistar terras para aumentar o poder do islamismo. Então, os seguidores de Maomé não são apenas pregadores religiosos, são também soldados. Eles lutam para conquistar territórios e fazer esses territórios membros do mundo islâmico. E quem morre combatendo para conquistar esses territórios para o islamismo vai direto para o céu. Então a jihad, na época de Maomé, era uma guerra literal. Era lutar armado para conquistar terras e povos para o islamismo. Hoje, a palavra jihad, que quer dizer guerra santa, tem diferentes interpretações dentro do islamismo. Da mesma forma que o cristianismo tem várias correntes, você tem a igreja católica, você tem várias igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, espiritismo, que é uma corrente um pouco diferente do cristianismo, mas é cristianismo também. Da mesma forma como você tem vários tipos de cristianismo, você tem vários tipos de islamismo. Então, existem várias correntes dentro do islamismo. E essas várias correntes de islamismo interpretam a Guerra Santa de formas diferentes. Então, de novo, lá no começo, os muçulmanos encaravam a Guerra Santa como guerra literal, tem que conquistar territórios. Se precisar matar gente para expandir o cristianismo, o islamismo, a gente vai matar gente para expandir o islamismo. Se eu tiver que converter alguém à força, eu vou converter à força. Hoje em dia, a Guerra Santa tem um outro significado. A gente traduz jihad, né, como guerra santa, mas a palavra em árabe quer dizer, na verdade, esforço. Não quer dizer guerra, quer dizer esforço. E ela foi compreendida, foi interpretada como guerra santa durante muito tempo. E aí, hoje em dia, a gente pode separar os muçulmanos no mundo em dois grupos. Aqueles que entendem a jihad como um esforço para eu ser uma pessoa melhor. Um esforço para me submeter à vontade de Deus e fazer coisas boas. Um esforço para não pecar. E você tem os muçulmanos que vão interpretar a jihad como guerra santa. Como se eu tiver que matar os infiéis, eu vou matar os infiéis. A grande maioria dos muçulmanos hoje, a grande maioria, praticamente todos, a grande maioria, interpreta a jihad como um esforço para ser uma pessoa melhor. Um esforço para não pecar. Um esforço para cumprir a vontade de Deus. Os muçulmanos que interpretam a jihad como uma guerra literal, como eu preciso matar os infiéis, eu preciso explodir bomba, eu preciso atacar os inimigos, é uma minoria muito pequena dentro do mundo islâmico. E como que eu demonstro para vocês que é uma minoria muito pequena? Hoje no mundo existem cerca de 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Se a maioria de 2 bilhões de pessoas pensasse a Guerra Santa como guerra literal, a gente teria um exército de quase 2 bilhões de pessoas dominando o mundo. Então, os muçulmanos que pensam a Guerra Santa como guerra, de pegar em arma e matar o outro, são a minoria. O problema é que essa minoria é uma minoria que explode bomba, é uma minoria que mata muita gente, é uma minoria que chama a atenção. Então o que vai aparecer no jornal é a minoria cometendo atos terroristas, é a minoria que vai ameaçar os cristãos, é a minoria que mata gente. Não vai aparecer no jornal o muçulmano que tenta ser uma pessoa melhor e que reza 5 vezes por dia virado para Meca. Entenderam? Então, assim, a gente tem uma visão muito ruim dos muçulmanos baseada na minoria que tem essa interpretação mais literal do que a Guerra Santa, quando a grande maioria, na verdade, interpreta a jihad como o esforço que eu faço para ser uma pessoa melhor. É uma guerra contra o pecado, não é uma guerra contra os infiéis, não é uma guerra contra os cristãos. É uma guerra contra o pecado. Ok? Então, espero que isso fique bem claro para vocês. Se vocês têm algum preconceito com os muçulmanos, principalmente os que vivem aqui em Uruguaiana, parem com isso imediatamente. Pois bem,
De 632 a 661, então 632 é o ano que o Maomé morreu. Maomé morreu, algumas pessoas podem ter imaginado, agora o islamismo entrou em declínio. Não. O islamismo entrou numa expansão absurdamente rápida. Entre 632 e 661, os muçulmanos conquistaram toda a Península Ibérica. Bom, em 632 já tinha toda a Península Ibérica. O Maomé, em vida, já unificou toda a Península Ibérica. Após a morte do Maomé, eles expandiram. Lembram do Império Persa, que a gente comentou? Foi dominado pelo Império Islâmico. Toda a região do Império Persa foi dominada pelo Império Islâmico. Lembram do Império Bizantino, que a gente comentou nas aulas anteriores? Metade do Império Bizantino foi dominado pelo Império Islâmico. Todo o norte da África, que pertencia ao Império Bizantino, passou a pertencer aos muçulmanos. E mais, não só os territórios no norte da África, eles aumentaram, eles conquistaram mais terras no norte da África do que o Império Bizantino. Terras no Oriente Médio que pertenciam ao Império Bizantino passaram a pertencer ao Império Islâmico. Terras do Império Persa passaram a pertencer ao Império Islâmico. Então eles tiveram um crescimento muito grande. No ano de 711, eles chegaram na Europa. Eles invadiram a Península Ibérica, o sul da Península Ibérica, e conquistaram quase toda a Península Ibérica. A Península Ibérica é onde hoje ficam Espanha e Portugal. Quase todo o território que hoje pertence a Espanha e Portugal foi dominado pelos muçulmanos. Então, de 630, quando Maomé volta de Meca, volta de Medina para Meca, quando ele volta para Meca, 630, até 711, a gente está falando de 81 anos. Em 81 anos, os muçulmanos dominaram um território equivalente aproximadamente ao que os romanos levaram alguns séculos para conquistar. Então, a gente está falando de uma expansão muito grande no intervalo muito curto de tempo. Em história, 81 anos é muito pouco. Então, outros impérios precisaram de séculos para fazer o que os muçulmanos fizeram em 80 anos. Então, eles em 711 entraram na Península Ibérica e dominaram quase toda a Península Ibérica e tentaram invadir a França. Só não entraram na França, eles só não continuaram invadindo a Europa e dominaram o restante da Europa, porque no sul da França eles foram derrotados numa cidade chamada Poitiers. Um rei que existia ali na Idade Média conseguiu segurar o avanço dos muçulmanos. Mas percebam que eles conquistaram a Península Arábica, todo o norte da África e grande parte do Oriente Médio. É um império imenso. E eles tentaram invadir outros territórios. Eles tentaram invadir Constantinopla nesse período aí, entre o século VII e o século VIII. Eles tentaram invadir Constantinopla 2 vezes. Em 678 e em 718. Mas o Império Bizantino, apesar de ter perdido metade dos seus territórios para os muçulmanos, Constantinopla eles conseguiram defender. Em grande parte por aquele sistema de defesa que a gente viu nas aulas anteriores. Aquelas sequências de muralhas, o fosso e todo o sistema de defesa e proteção que eles tinham, conseguiram segurar os muçulmanos nesses ataques. E eles também tentaram, como eu acabei de explicar, tentaram invadir a França, só que em 732, como eu já falei, eles foram derrotados em Poitiers. Então, os muçulmanos, o Islã, formou um império imenso, muito forte. Né? Aqui no mapa é o Império Islâmico em 730, por volta de 732, quando eles foram derrotados em Poitiers. Então ali o vermelho mais escuro é o que era o Império Islâmico quando Maomé morreu, em 632. Depois, ali até 661, tudo ali que é esse laranja um pouco mais escuro. Depois, em 711, eles têm a Península Ibérica, o restante do norte da África e aqueles territórios mais ao oriente. Então, eles chegaram, entraram na Europa, na Península Ibérica, e chegaram perto da Índia, se vocês repararem ali, onde é hoje Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão.
tudo isso foi dominado pelos muçulmanos. E são territórios, a maioria desses territórios, desses países que vocês estão vendo, até hoje são países muçulmanos. A Península Arábica é toda islâmica, o Oriente Médio, a maioria dos países são muçulmanos, o norte da África é todo de países islâmicos. Só a Península Ibérica, na Europa, que é de maioria cristã, mas teve uma influência muito grande do islamismo, né, e da cultura árabe. Né, a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas árabe e muçulmano são coisas diferentes. Árabe é quem nasce na Península Arábica, muçulmano é quem segue a religião islâmica. Então, quem é muçulmano, mas nasceu em outros lugares, não é árabe. E quem nasceu na Península Arábica, mas segue outra religião, não é muçulmano. Então, mas isso a gente vai falar melhor depois. Então, os muçulmanos formaram um império imenso em menos de um século, né? Como eu disse, é uma expansão muito grande, muito rápida. Qual a perspectiva deles? Por que eles conseguiram esse império? Primeiro, os seguidores do Islã tinham um grande fervor religioso. Eles queriam conquistar terras e conquistar povos para sua religião. Eles tinham uma convicção religiosa. Isso fazia com que eles lutassem com muita dedicação. A fé deixa as pessoas mais fortes. Mas além disso, tem também uma motivação econômica. Conquistar terras, conquistar riquezas. Você vai aumentar o poder, você vai aumentar a riqueza do império e, consequentemente, você vai aumentar o poder e a riqueza dos seguidores da religião. Então essas pessoas estão lutando por convicção religiosa, mas também porque elas sabem que elas vão ter benefícios econômicos. Além disso, pouca resistência dos povos conquistados. A Península Arábica eram vários povos nômades, não eram povos preparados para lutar contra um exército organizado, como era o exército islâmico. O Império Persa estava em decadência nesse período, ele já não era tão forte, então ele foi facilmente derrotado. O Império Bizantino, como a gente viu, depois do Justiniano I, estava enfraquecido, então os muçulmanos conseguiram tomar vários territórios que pertenciam ao Império Bizantino. O norte da África eram vários povos pequenos, vários pequenos reinos que não tinham força para lutar contra um grande exército como o exército islâmico. E a Península Arábica tinha alguns reinos cristãos, tinha o principal reino cristão que existia ali era o reino visigodo, mas não era um reino muito estável nem muito forte. Era um reino um pouco fraco e que não ia ter poder suficiente para lutar contra um exército tão forte quanto o exército islâmico. Então, eles aproveitaram também a fraqueza dos povos, a fraqueza militar dos povos que viviam nos territórios que eles conquistaram. A França já tinha um rei um pouco mais forte, por isso que eles foram derrotados ali em Poitiers, já tinha uma estrutura militar mais organizada. Então, por isso eles foram repelidos ali, mas mesmo assim eles conseguiram um grande império, um grande território. Além disso, os muçulmanos eram vistos pelos povos que eles conquistavam como mais tolerantes do que os governantes antigos. Então, alguns territórios que eles dominaram tinham reis muito cruéis, reis que cobravam impostos muito abusivos, reis que eram muito intolerantes com diferentes religiões, com diferentes práticas, e os muçulmanos eram mais tranquilos. Eles não cobravam impostos tão pesados. E alguns povos que eles conquistavam, eles tinham uma certa tolerância religiosa. Então, algumas religiões, que a gente vai ver daqui a pouco, eles permitiam que as pessoas continuassem seguindo sua religião desde que pagassem impostos direitinho. Então, os muçulmanos eles eram um pouco mais tranquilos do que alguns governantes dos territórios que eles anexaram. Então, na Península Ibérica, por exemplo, eles eram considerados melhores governantes do que o rei que existia antes. Então tem isso também. Então, alguns territórios que eles conquistaram com o apoio do povo desse território. Né? O povo preferia eles do que o governante que tinha antes. E uma discussão muito interessante também, quando eu falo dos preconceitos que a gente tem com os muçulmanos, um dos preconceitos que eu quero rever com vocês, que eu falei alguns slides atrás, é a coisa do terrorista islâmico, que ele é a minoria da minoria. E eu vou mostrar no próximo vídeo ou próxima aula presencial, estatisticamente, como esses terroristas são a minoria da minoria.
Então, vocês vão ver dados estatísticos. Outro preconceito que a gente tem é de ver o muçulmano como intolerante. Então, junto com o terrorista, a gente tende a ver o muçulmano como alguém agressivo contra aquele que não segue a religião islâmica. E normalmente a gente vê manifestações religiosas de muçulmanos na televisão quando alguém no Ocidente faz piada com Maomé, por exemplo, ou critica uma liderança religiosa islâmica, aí mostra lá em países do Oriente Médio pessoas com arma na rua pedindo a morte da pessoa que fez a piada com quem não devia. Esses são a minoria. Então a gente tende a ver, a gente só olha para o muçulmano quando ele está com raiva porque ofenderam ele. Mas o muçulmano ele não é uma pessoa raivosa 24 horas por dia. Ninguém é uma pessoa raivosa 24 horas por dia. Os muçulmanos, ao contrário do que as pessoas imaginam, e devem estar imaginando com isso que eu estou dizendo, né, da Guerra Santa, do Maomé dizendo que se você morrer lutando em guerra pelo islamismo, você vai para o céu. Então vocês devem imaginar eles indo e matando todo mundo que não era muçulmano. Não. O objetivo dos muçulmanos era converter as pessoas. O primeiro objetivo era converter, era trazer as pessoas para a religião. Se a pessoa lutasse contra, atacasse os muçulmanos, resistisse de forma armada, aí sim eles podiam atacar, lutar, matar e etc. Mas o objetivo dos muçulmanos é converter as pessoas. E os muçulmanos tinham noção de que os judeus e os cristãos, e ainda hoje a maioria dos muçulmanos tem essa noção, de que judeus e cristãos têm uma religião muito parecida com a deles. Então eles são mais tolerantes com os judeus e cristãos do que com outras religiões. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina. Porque as pessoas sempre pensam na rivalidade entre Israel e Palestina como se fosse um ódio mortal entre judeus e muçulmanos, que acabou se construindo nos últimos séculos, mas historicamente essa relação não é assim tão conflituosa. Ela é recente esse conflito entre judeus e muçulmanos. É historicamente recente, não é dessa época que a gente está estudando. E o conflito entre cristãos e muçulmanos é da Idade Média, mas é um pouco depois desse período que a gente está vendo. A gente vai ver mais para frente, na época das cruzadas, de onde que vai vir essa rivalidade. Mas aqui ainda não. O contato entre muçulmanos e judeus, entre muçulmanos e cristãos é tranquilo, é relativamente tranquilo. Então o que acontece? Como eu já citei no slide anterior, muitos reinos estavam enfraquecidos, por isso foram facilmente conquistados pelos muçulmanos. Inclusive alguns reinos cristãos foram conquistados pelos muçulmanos. Os povos que eram conquistados geralmente eram tratados com tolerância, mesmo que eles seguissem religiões diferentes. Desde que eles aceitassem o domínio político do Islã, desde que eles aceitassem seguir as leis do islamismo e pagassem seus impostos, eles podiam viver tranquilamente, mas eles também eram obrigados a seguir a religião islâmica, ok? Então ele tinha que aceitar a dominação política, tinha que pagar os impostos, mas tinha que se converter ao islamismo, principalmente os povos politeístas. Tinham que se converter ao islamismo, senão eles podiam ser perseguidos como infiéis. Eles entendiam que era melhor morrer do que ser um infiel. Então eles achavam que, para quem não se convertia ao islamismo, eles achavam que eles estavam fazendo um favor de matar a pessoa. É melhor morrer do que viver como infiel. Então, assim, os povos conquistados tinham que pagar impostos, tinham que aceitar a dominação política e tinham que se converter, tinham que seguir a religião islâmica. Porém, os cristãos e os judeus que viviam nos territórios conquistados pelos muçulmanos podiam continuar sendo cristãos e judeus. Eles não eram obrigados a se converter. Então eles obrigavam a se converter os povos que tinham religiões diferentes, exceto cristãos e judeus. Por isso que a gente vai ter em muitos territórios, principalmente na Península Ibérica, onde existe uma grande quantidade de cristãos, mesmo durante o domínio islâmico, cristãos e judeus. Tinha uma grande quantidade de cristãos e judeus na Península Ibérica, na Espanha, em Portugal, mesmo durante a dominação islâmica. E eles seguem sendo cristãos e judeus, mesmo durante a dominação islâmica. Por quê? Porque os muçulmanos entendem que cristãos e judeus
são, de certa forma, antepassados deles na religião. Eles chamam os cristãos e judeus de religiões do livro. Então, as religiões do livro, né, o Antigo Testamento, a Torá dos judeus, a Bíblia dos cristãos, para os muçulmanos era como se fossem a preparação para o Corão. Os profetas judeus e cristãos estavam preparando o caminho para Maomé. Então os muçulmanos acreditavam que os cristãos e judeus, se convivessem com eles, uma hora iam perceber que Maomé era o verdadeiro profeta. Então eles não obrigavam os cristãos e judeus a se converter. Inclusive, os cristãos e judeus geralmente pagavam impostos menores do que os outros povos. Eles tinham certos privilégios dentro dos reinos islâmicos, dentro do Império Islâmico, que depois vai ser dividido em reinos. Então, existia uma certa tolerância religiosa dos muçulmanos com relação aos judeus e aos cristãos, porque judeus e cristãos fazem parte da história do islamismo. Para eles, a história da religião era: Deus se manifestou para os judeus, alguns judeus se tornaram cristãos, porque Deus se manifestou através de Jesus para eles, e aí Deus se manifestou para nós através de Maomé. Então é um caminho, né? Eles foram formando a religião até chegar ao islamismo. Da mesma forma que os cristãos acreditam que os judeus prepararam o caminho para a vinda de Jesus, né? E aí os cristãos acreditam ter recebido de Deus uma revelação, né, através de Jesus, e os muçulmanos acreditam que receberam uma revelação através de Maomé. Mas os judeus e os cristãos também receberam revelações de Deus, só que revelações incompletas. E por isso que os muçulmanos acreditam que daqui a pouco os cristãos e os judeus vão perceber que a verdadeira manifestação de Deus é através de Maomé. Então eles não obrigavam nem cristãos, nem judeus a se converter. Tudo bem? Próximo vídeo ou aula presencial, o que acontecer primeiro, a gente vai continuar falando sobre a cultura islâmica, mais algumas características da religião, questões políticas, vai continuar falando da história do islamismo e de algumas características e avanços científicos que povos islâmicos trouxeram para o mundo e que foram incorporadas na Europa cristã ocidental. Ok? Espero vê-los em breve, livres do coronavírus. Até a nossa próxima aula ou vídeo. Mas espero que estejam todos bem. Até a próxima vez que a gente se encontrar. Abraço.